minha gente, em primeiro lugar, eu já estou chamando minha gente, porque aquela história de conhecido, desconhecido, já tem muita gente que apareceu aqui no consultório para a gente ser conhecido, né? Então, minha gente, hoje, o nosso dia, eu abri aqui em cima da minha mesa, nós temos 3 assuntos, mas que vão dar num só. É como se nós fôssemos de estados diferentes para chegar na mesma cidade. Bom, a primeira coisa que eu vou falar com vocês se refere ao início da nossa cidade, e essa nossa cidade, no caso, ela tem a ver com o assunto de todo mundo, que é o famoso Covid. Eu selecionei algumas coisas, algumas lâminas sobre ele, só que também uma das coisas que eu vou falar com vocês, eu tenho atendido muitas pessoas pós-Covid. Claro que não Covid, porque eu não tenho nada que ver com não tenho a parte de medicina clínica para tratá-los no hospital. Mas mostrando aqui para vocês, se por eventualidade vocês forem olhar, aqui assim tem uma coisinha bonitinha, que é o tal do Covid, e aqui desse lado mostra uma coisa que são as proteínas. Se vocês olharem aquilo ali, eu gosto de olhar e dizer que aquilo ali é uma bomba atômica, e dentro dessa bomba atômica tem várias e várias substâncias diferentes para causar um arraso quando elas forem detonadas ou quando elas chegarem em algum lugar. E aqui embaixo mostra de uma certa forma que atualmente a delta, onde é que ela, no caso que chamam de delta, a variante, ela se espalhou mais por essas regiões aqui do globo, e o Ômicron, ele está fazendo uma coisa diferente, ele está se espalhando mais. De repente ele está indo, ela ia em alguns lugares, me refiro a delta, e esse aqui, no caso, esse mapa de baixo, o que ele está mostrando é que esse dito cujo aí, ele não se importa com mar no meio, ele não se importa com ilha. Então a gente pensa assim, bom, os caras moram lá na ilha, se a gente não deixar ninguém ir na ilha e tal, mas o que tá vendo, e dá para ver direitinho, mesmo que alguém escute só televisão, o que ele vai ver é que o tal do Ômicron, ele pode, de uma certa forma, não estar muito num lugar, mas ele está indo para muitos lugares, talvez seja essa a diferença dele. E neste caderno, se vocês olharem, isso aqui é uma microscopia eletrônica. A microscopia eletrônica, ela mostra esses mocinhos, por assim dizer, ou esses novos amigos que nós temos, e se vocês olharem, eles têm, digamos assim, várias cores. Essa fotografia, ela é real, as cores são reais. Então, claro que isso aqui eu estou falando de microscopia eletrônica, lá no outro mundo de tão pequenininho, né? Se por eventualidade eu pegar este mocinho aqui, e posso fazer uma coisa um pouco diferente com ele. Eu posso mostrar para vocês, num desenho melhor, o que ele é. Se vocês olharem bem a coisa que eu falei de bomba atômica, a bomba atômica ela tem inúmeras substâncias dentro que formam com ela aquilo que vocês já sabem da Segunda Guerra Mundial, essa coisa toda. Mas se vocês olharem, digamos, por que isso aqui é uma bomba, cada uma dessas aqui são substâncias químicas. Quando elas chegam dentro do organismo, cada uma delas tem um certo caminho delimitado. Isso aqui dá para se dizer, teoricamente, que é uma forma química inteligente. O que é forma química? Ela é uma forma química. De repente a gente não vai dar o nome de Maria ou João ou qualquer coisa. Mas isso aqui, esse serzinho aqui, quando ele entra no ser humano, cada um deles vai direta, e a capacidade de proliferação dele, a capacidade de fazer nenê, de mudar e ir reproduzindo, extraordinária. Então isso aqui seria o tal do Covid, já num desenho, como eu coloquei para vocês. E essas 2 páginas aqui, são páginas que elas são do final, agora do mês, praticamente agora, nos últimos dias. Se vocês olharem aqui embaixo tem uma espécie de um gráfico e vai mostrando na cor, quanto mais escura a cor, é maior quantidade de mortes cumulativas e avaliadas. Então, se vocês observarem aqui, o Brasil, ele praticamente tem mortes cumulativas, no caso avaliadas, outros lugares da América, no caso aqui também, só que, infelizmente,
Existem locais, depois eu vou colocar uma outra lâmina, existem locais onde não existe nenhum tipo de contagem. Então, no momento, não tem uma coisa, digamos assim, mundial para se saber exatamente quem é quem. Porque como eu tenho dados de um lugar, de outros eu não tenho nenhum. Então, nisso aí, se vocês observarem, esta folha, essa aqui é muito interessante. Vocês vejam bem, aqui tem um país interessante que é o Canadá. O Canadá, eu tenho algum bom conhecimento do Canadá, eles têm tudo avançado, tudo organizado, tudo bem feito, só que se vocês observarem, ou eles não tiveram nenhuma morte, ou não tem morte cumulativa, mas parece que o Canadá, ele fica aqui, no caso, aqui na América do Norte, parece que houveram pouquíssimas mortes, né? E tem lugares aqui onde praticamente as cores aparecem extremamente claras. Isso aí o que coloca é que, na realidade, talvez a mortalidade seja igual, mas a contagem de morte cumulativa é que possa ser errônea. Mas, de qualquer forma, se vocês colocarem isso aqui, pelo mundo todo, essa situação está se espalhando. E vejam bem, eu disse que eu ia falar de 3 assuntos hoje. 3 assuntos. Esse aqui é o senhor Covid, que é o primeiro assunto. Depois vem o outro assunto. E, bom, o outro assunto a gente chega lá. E agora eu gostaria de mostrar para vocês isto aqui só, eu não preciso nem deixar tanto tempo com vocês. Isso aqui é o seguinte, eu estou trabalhando com Covid, quando eu digo Covid, no sentido de receber pacientes que tenham, digamos, alterações psiquiátricas e que eu comecei a atender o ano passado, em mais ou menos maio. Então, maio, até agora nós estamos em janeiro, eu comecei a atender e aos pouquinhos, quando eu digo aos pouquinhos, eu gosto muito daquela coisa de trabalho científico mesmo no consultório. E o que aconteceu ali? Basicamente, eu atendi hoje a penúltima consulta, uma consulta nova, primeira, encaminhada da cidade dela por outras pessoas que eu atendi. O que aparece como resultado psiquiátrico do Covid? Essa senhora, ela já está há mais ou menos 8 meses no estado que ela estava hoje. E ela fez algumas consultas e ela estava com problemas de sono e deram medicação para ela dormir. E ela está simplesmente... a sensação que a gente dá é que ela é um robô e só se a gente falasse com ela ou mexesse é que ela iria se movimentar. Bom, o que eu tenho de resumo prático, objetivo? Eu já começo quando eu falo, já faço a pergunta e tudo, em relação às pessoas que tiveram Covid. Primeira coisa que aparece é uma coisa chamada apatia. A apatia seria o seguinte, de repente, eu gosto de falar. Se eu fosse fofoqueira, eu era um diabo, mas não sou por enquanto. Só sou psiquiatra e jurei não contar para ninguém as coisas. Então, eu adoro falar, adoro me expressar. Se por eventualidade eu tiver Covid, a primeira coisa que eu vou ficar afetada é esse jeito que eu tenho, essa maneira de ser, de falar. Isso aí eu vou entrar numa coisa meia, tipo assim, ó, eu vou ficar meio com preguiça de falar. E tem pessoas que chegam aqui e já não estão falando mais. Essa senhora que eu atendi hoje, ela praticamente veio com um irmão, ela é viúva, e o irmão trouxe porque aparentemente ela passa o dia na cama olhando para o teto. Bom, o que aconteceu além dela? Ela fala que a memória dela está terrível. Ela mora a 2 casas do irmão dela. E às vezes, quando ela vai sair de casa para ir se encontrar, para ir ver a cunhada, essa coisa toda, ela meio que se perde. Então, o que ela tem? É uma apatia de ficar parada, e essa característica da alteração de memória, e alteração de memória eu tenho visto assim, em geral. E o que acontece com isso aí? Acontecem alterações familiares, a dona de casa que não quer mais ou não consegue trabalhar, alterações na sexualidade, homens, vários cavalheiros estiveram aqui, e eles dizem que não é que eles não gostem ou não queiram bem a mulher, a esposa, aquela coisa toda, é que eles não sentem mais nada. Aí entra na história da apatia que eu falei para vocês.
A apatia, se colocar em um prato da melhor comida na minha frente, eu vou olhar, talvez eu coma, talvez não coma. Então, a apatia é uma coisa muito, é mais que uma depressão. Ela é alguma coisa que o cara fica meio parado, sem vontade de fazer nada. E o que acontece com isso? Vida econômica. Eu atendi, hoje é sexta, na quarta-feira eu atendi um cavalheiro, e ele é comerciante, sempre foi aqueles homens que ocupam o lugar masculino, as mulheres no feminino, e esse senhor, ele veio com a esposa, e a esposa me comentando agora, ele não quer mais dirigir, e ele detestava ver ela dirigir carro, porque ele achava que mulher não muito, né? Não dirige bem. No caso, atualmente ela dirige, ela está indo para a empresa, ela está indo nos bancos com ele, porque na hora de dar aqueles mil e porcarias lá que inventaram agora, tudo é números, tudo é R-Code, não sei o quê, ele simplesmente precisa da mente dela e precisa dos braços dela para dirigir. Isso aí já fazem alguns meses e agora que eu acabei de recebê-los. Bom, se vocês me perguntarem isso aqui, graças a Deus, nisso aí foi bom para mim, eu trabalho com medicação e eu já consegui um esquema terapêutico, não que eu esteja fazendo qualquer tipo de baba, qualquer troço, mas esse esquema terapêutico que eu tenho feito, ele está fazendo bem para as pessoas e, de qualquer forma, se as pessoas tiveram Covid e começarem a sentir essas coisas que eu falei, por favor, procurem os seus médicos nas suas casas, lá nas residências, o seu médico de confiança, aquela coisa toda, e, no caso, a tentativa de tratar, o fato de eu estar observando isso não significa que muitos outros médicos estejam observando também. De qualquer maneira, a apatia e alteração de memória, essas duas aí, eu sugeriria que as pessoas procurassem auxílio médico. Bom, isso aqui era o seu Covid.